Fala povo, aqui quem fala sou eu, Pedro Bussi. Estamos aqui para mais um episódio da nossa locadora. Eu estou muito feliz hoje porque temos uma convidada muito especial, Fabiana Lima, crítica de cinema, estudante de cinema. Estou muito feliz de ter ela aqui comigo para a gente bater um papo. A gente vai falar um pouco sobre a crítica em si. É um assunto que eu gosto muito de conversar, de falar sobre. Mas primeiro eu queria que a Fabi se apresentasse, falasse um pouco sobre ela pra gente. Pra quem não conhece o trabalho dela, é incrível. Ela fala de cinema de uma forma sensacional. Eu sou muito fã do trabalho dela. E eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouco sobre o trabalho dela e sobre ela. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela introdução. Eu sou, assim, comecei, né, na verdade, estudando cinema sozinha. Estudo cinema. Fiz alguns cursos aí de pouca duração, né, de curta duração, mas a minha formação mesmo é no direito, assim. Só para esclarecer pra galera, porque tu falaste estudante de cinema e podem achar que eu sou estudante de cinema, né? Estudante do curso de cinema. Mas aí eu Mas acho eu não que todo cinéfilo acaba sendo estudante de cinema, né? De alguma forma. Isso é verdade, né? Tipo, de alguma forma eu acabo sendo. Só pra poder a galera não confundir, gente. Eu não tô na faculdade, tá? De cinema nem audiovisual. Tenho vontade, assim, tinha uma vontade até certo tempo de fazer, mas já percebi que meu negócio é mais mesmo na crítica de cinema, né? Eu me descobri crítica, assim, porque pra mim ainda tá sendo, na verdade, uma longa jornada. Eu comecei falando sobre cinema de uma forma muito despretensiosa mesmo, assim, tipo, como hobby mesmo, né? Lá no Instagram. E aí eu criei a página Cinemafilia na época, em 2019. E desde então eu comecei a falar, né, sobre cinema nas redes sociais. Mas depois de um tempo, né, de crescimento de página, eu fui chamada para ser crítica de uma mostra local, né? E aí eu falei assim, nossa, acho que tá começando a ficar meio complicado, né? Eu não buscar esse conhecimento mais profundo, porque até então eu era simplesmente cinéfila, né? Eu denominava uma cinéfila, ficava assistindo filme e tudo mais, mas não procurei saber sobre história de cinema, ou teoria, ou linguagem de cinema. E então foi quando eu falei, não, acho que eu preciso começar a buscar um pouco mais. E aí foi quando começou a minha trajetória já dentro mais da crítica cinematográfica mesmo, né? Tipo, mais pro lado mesmo de escrever textos mais longos, fazer o meu próprio site, que eu tenho hoje meu próprio site, e tenho uma coluna de cinemação também, né? Então, foi quando eu comecei a frequentar mais festivais, mais mostras de cinema, e foi depois, né, do que eu entrei agora na Critics' Association, que é a Associação de Críticos dos Estados Unidos e do Canadá. Então, acabou que foi essa jornada, assim, mas foi uma jornada muito, como eu falei, começou como hobby e acabou se tornando uma outra coisa no final. Eu acho que a gente vai descobrindo o cinema, né? E o cinema vai entrando na gente de uma maneira muito especial. É muito legal essa jornada, né? Eu vejo várias pessoas, converso com várias pessoas, e essa jornada da forma como o cinema vai nos conquistando é muito interessante. E teve algum ponto de partida para você, assim, algum filme em específico, algum diretor que te tocou de uma forma diferente? Qual foi o seu ponto de partida no cinema, assim? O que que fez você, de fato, entrar nesse mundo? Bom, eu sempre falo que a minha família porque sempre perguntam, né? Quando já perguntaram várias vezes. Ah, tem alguma influência de família, seu pai, sua mãe, enfim. Meu pai gosta muito de filmes, mas não também, nunca trabalhou com cinema, trabalha com uma coisa bem diferente de cinema, então não é muito a área dele também. Eu assistia muitos filmes quando era criança, mas não era muito levada ao cinema, então eu assistia mais em casa. Então nada muito assim consegue explicar, né? A não ser a minha adolescência. Eu acho que foi o momento ali que eu assisti o filme. Eu falei sobre isso, inclusive, ontem no Instagram. Na verdade, hoje de manhã no Instagram eu falei que o Senhor Ninguém, que foi um filme com o Jared Leto de 2009, foi um filme que na época me tocou muito, porque é um filme que eu sentia que tinha muita coisa naquele filme a qual eu já pensava sobre vida, sobre questões de existências filosóficas e tal. Eu assisti esse filme quando eu tinha 16 anos, então pra mim foi, nossa, meu Deus, entendeu? Eu tava pensando muito sobre a vida, pensando muito sobre as coisas, tinha coisa de adolescente ali, né? E eu fiquei, meu Deus, muito chocada com esse filme. E aí, desde então, eu comecei a olhar o cinema de uma outra forma, porque até então eu olhava como um entretenimento, não que eu visse filmes o tempo todo pra rir ou pra me divertir apenas, eu assistia filmes também que eram mais tristes, né, filmes mais dramáticos, entre muitas aspas, mas não tinha essa ligação que eu passei a ter.
Então, eu acho que foi algo que aconteceu nesse filme que eu pensei, nossa, então dá pra eu encontrar filmes que até então, né, no começo, tinham a ver com a minha forma de ver o mundo, né? Eu comecei a perceber isso. E aí, depois, isso foi mudando também, como foi a minha relação com o cinema, que eu já falei aqui, né, antes. Agora no começo, eu fui vendo essas possibilidades temáticas que tinham a ver com aquilo que eu pensava, mas depois que eu comecei a assistir mais e mais filmes, eu comecei a ver o cinema enquanto uma possibilidade artística, né? E aí já foi uma outra coisa que me encantou mais sobre o cinema, foi a forma de contar essas histórias, né? Tipo, como tinham inúmeras formas de contar histórias às vezes similares, inclusive, mas que eram contadas de formas super diferentes, por terem estilos diferentes, abordagens diferentes. E eu comecei a me apaixonar por isso, assim, pela forma como o cinema contava histórias. E então também eu comecei a aprender muito, sabe, com o cinema em termos de bagagem cultural, histórica. Eu comecei a ter muito conhecimento advindo do cinema. E isso também foi um fator muito interessante na medida que eu fui conhecendo mais filmes. Eu fui vendo, nossa, esse filme aqui tá me mostrando uma nova forma de olhar para um assunto que eu olhava com a cabeça um pouco mais limitada. Então eu comecei a ter esse sentimento, muitas vezes até de empatia mesmo, né? Na hora de conhecer outras culturas, outras vivências. E isso foi me despertando esse sentimento de viajar e de conhecer o mundo sem sair de casa necessariamente, sabe? E eu acho que isso é algo que a cinefilia tem, né? Tipo, esse tom mais aventureiro, assim, de conhecer o mundo e ir explorando isso dessa forma. Sim, eu acho muito legal essa questão da gente conhecer novas culturas, conhecer novos lugares, novas possibilidades, novas histórias. E isso realmente é algo muito bonito do cinema. E você falou uma coisa interessante, que você falou que inicialmente você via o cinema como entretenimento. E hoje quando a gente começa a estudar sobre cinema, sobre as técnicas, sobre essas questões, de certa forma existe uma virada de chave ali para a gente começar a perceber certos aspectos dentro do filme que a gente não perceberia se a gente visse apenas como entretenimento. Mas aí eu quero te perguntar e de repente provocar um debate aqui. Dá para continuar vendo o cinema como entretenimento? Dá para continuar nesse lugar de vou ver um filme aqui, vou relaxar, vou ficar tranquilo? Ou tipo assim, a partir do momento que eu tô vendo um filme, eu tô ligado, eu tô 100% focado na estrutura, na forma, no como que funciona isso, assim? Na visão de uma crítica de cinema, como é que funciona isso pra você? Bom, essa questão do entretenimento é uma situação mesmo, porque o que eu falo no começo que eu falei sobre entretenimento, eu acho que tá mais ligado com isso de você assistir um filme sem pretensão nenhuma, né? Que é o que eu fazia muito mais quando eu era apenas essa jovem cinéfila descobrindo o cinema com meus 16 anos. Eu acho que o que acaba acontecendo, quanto mais filmes você vê, eu acho que isso não é algo que, nossa, vira uma chavinha aqui dentro do cérebro de qualquer crítico e começa a acontecer dessa forma. Mas eu acho que quanto mais você assiste filmes, mais isso fica um pouco automático, porque você acaba vendo muitos filmes e, às vezes, por exemplo, certas convenções de gênero, por exemplo, né? Você vê muito filme de terror. Você, às vezes, sabe as convenções. Você vai saber, você vai assimilar as convenções. E quando você for assistir um filme de terror, não é que ele vai ficar menos interessante, mas muitas vezes você vai conseguir saber para onde ele tá caminhando. Muitas vezes antes mesmo dele chegar. Isso não quer dizer que o filme é ruim, ou não quer dizer que o filme necessariamente é bom. Tipo, vai depender de como o filme utiliza essas convenções e tal pra dentro, né, pra narrativa do filme também. Como é que isso funciona em prol da narrativa do filme. Mas eu acho que acaba trazendo aqui pra gente uma. Não sei, a gente começa a olhar o filme já sabendo de algumas coisas e às vezes é realmente muito automático. Às vezes fica automático, às vezes não fica. Você precisa de assistir o filme uma segunda vez para você conseguir assimilar certas coisas, mas é fato que quanto mais você assiste, mais você consegue prestar atenção em tudo aquilo que compõe a cena e não só na história do filme, aquilo que está mais aparente, aquilo que está na superfície, né, do filme que a gente fala. Então as coisas começam a ficar mais automáticas, mas é claro que eu acho que é muito prejudicial quando o crítico ele vai ter uma relação completamente isenta com o filme.
Eu acho que uma coisa tá em você ir percebendo como é que o filme vai te manipulando e manipulando suas emoções, mas isso não significa deixar de se emocionar. Muitas vezes a gente sabe como é que ele tá fazendo isso, né? Como é que o filme vai fazer isso, mas isso não deixa de emocionar a gente. Então, por exemplo, eu acho que o Close é um filme que causou muita divergência na crítica nesse sentido, porque é um filme que eu gosto muito, mas que é claramente manipulativo no sentido de deixar a gente, né, com essa aflição e emocionar a gente, fazer a gente chorar. Então, existem filmes que são assim, existe um filme como, por exemplo, sei lá, O Milagre da Cela 7, né, que eu, se eu não me engano, eu esqueci o título, que todo ele é voltado para esse mecanismo específico, então acaba ficando um pouco vazio, e enquanto o Close, na minha opinião, tem um pouco mais a dizer além disso, sabe? Então, eu acho que, assim, até os mesmos recursos que um crítico percebe e outro crítico percebe também, né, os mesmos recursos podem causar emoções diferentes. O que eu acho ruim mesmo é quando todo filme, porque você já tem esse conhecimento, né, essa bagagem, acaba ficando um exercício automático. E aí eu acho que dá para perceber, inclusive nos textos das pessoas, né, quando você percebe que um crítico já não tem mais aquela paixão pelo cinema. Eu acho que isso deve ser evitado muito. E eu tenho medo disso, assim, dessa linha tênue entre você assistir um filme pelo entretenimento, você assistir um filme analisando e depois de um tempo você não saber mais em que lugar você tá, porque você tá muito isento daquele objeto que você tá analisando, sabe? E a crítica, ela não precisa de isenção, na verdade ela não supõe isenção nenhuma, né, por ninguém. Eu acho que isso é uma falácia realmente que acabou se instaurando dentro do cinema, de que o crítico ele deve, com toda certeza, 100% ser imparcial a todo momento, mas a crítica por si só é um texto que ele é pessoal. Então a crítica é um texto pessoal. Eu posso usar as mesmas, como eu falei, eu posso ver os mesmos mecanismos, os mesmos recursos narrativos que um diretor usou para falar bem de um filme, para justificar a minha experiência positiva com o filme, ou posso usar o mesmo tipo de recurso, o mesmo tipo de argumento para justificar uma experiência negativa que eu tive com o mesmo filme, né? Tudo vai depender também de como eu me senti. E se eu for analisar o filme como uma cartilha, né? E aí eu não vou fazer uma crítica, eu vou fazer simplesmente uma análise de um objeto, já não é mais uma crítica. Como eu falei, já deixa de ser uma crítica, porque eu acho que as melhores críticas mesmo são aquelas que são cheias de... Assim, você sente que alguém que tá escrevendo aquilo ali realmente teve uma relação com o filme, sabe? Ele não passou pelos olhos quando tem um sentimento, né? Quando tem um toque de pessoalidade ali, né? Eu acho que isso nem que seja pra falar muito bem ou pra falar muito mal. Tipo, exatamente. Sabe? Mas eu acho que acaba ficando muito mais interessante, inclusive, de ler, assim, pra quem tá lendo, pro leitor, eu acho que é muito importante esses textos que são críticas que não têm vergonha de serem pessoais, sabe? Porque eu acho que conecta muito mais a pessoa, né? Você conecta e você traz aquela pessoa pro debate. Então, assim, pra mim, uma boa crítica tem disso e também tem de propor algo, propor uma ideia. Porque você meramente descrever uma obra você tá fazendo um texto descritivo, você não tá fazendo uma crítica. Então, é muito tênue a linha, muitas vezes, porque muitos críticos acham, né, que, principalmente atualmente, que a crítica deve ser imparcial, que, como eu falei, uma grande falácia. Então, isso acabou sendo repetido muitas vezes. Mas, no final das contas, todo texto, por mais objetivo que ele pareça, vai conter um viés ali de quem o escreveu, né? Então, eu sou muito mais ler um texto que fala ali, ó, eu acho isso, eu penso isso, muitas vezes escrito em primeira pessoa mesmo, e não tendo vergonha de dizer a sua relação, como foi sua relação com o filme, do que esses textos que querem, né, se isentar da obra e dizer que não teve nenhuma relação com ela e tudo mais. Eu acho que é entender o que você assistiu, pensar um pouco sobre aquilo, pensar no que o filme queria propor, como ele te propôs aquilo, e propor, a partir disso, alguma coisa para o teu leitor. É um exercício de antítese, né? Sim, e eu acho que a gente vê alguns críticos muito técnicos, né, muito detalhistas e tentando entender o que está por trás de cada enquadramento do filme, da cor que o diretor usou, da forma como ele filmou e tudo mais. Eu acho que isso acaba, de certo modo, afastando as pessoas da crítica cinematográfica, né, do cinema em si, né, porque as pessoas não vão querer ler, pelo menos
a maioria das pessoas não vão querer ler, sobre o enquadramento em si, sobre a técnica usada, sobre a forma como ele tentou descrever aquilo. Então eu acho que tem muito mais essa questão de tipo do sentimento em si do que a questão da técnica. E aí a gente cai num papo que é uma pergunta que eu queria te fazer com relação a isso justamente. Qual é o papel do crítico nisso tudo? No sentido de tipo, o crítico assistiu um filme, o papel dele é transmitir o sentimento dele com relação ao filme, ou é dissecar aquele filme para que a pessoa possa, de certo modo, tentar entender o que está acontecendo? Eu acho que na minha pergunta já dá para ver minha opinião, mas assim, qual é o papel do crítico com relação a quem vai consumir a crítica dele? Como eu falei, eu acredito que o papel do crítico principal tá em atribuir uma nova ideia, uma nova visão para aquela obra, para quem lê. Então, eu acho que é agregar. Não é ir de encontro, não é necessariamente atacar, né, alguém ou algo, mas e nem dissecar, eu diria. Eu acho que é mais uma questão mesmo de você propor uma ideia a partir da sua relação com aquela obra, daquilo que você entendeu, daquilo que você assimilou e daquilo que você entende também, né, você tem de bagagem teórica sobre cinema. Eu vou voltar só rapidinho por causa dessa questão dessa supervalorização que as pessoas fazem, né, de dissecar a obra mesmo, né? Eu nem voltei, né, porque tá na pergunta também. Mas, assim, essa questão de dissecar a obra, de analisar enquadramento por enquadramento, fazer teoria das cores, falar sobre tropo no narrativo e outras coisas assim, que muita gente faz, principalmente por causa do YouTube, eu acredito, né, que acabou instaurando essa ideia também do final explicado e muitas coisas assim. Não é esse, não vejo esse, já respondendo a pergunta, como papel do crítico, porque para mim também existe algo que eu concordo muito com a Susan Sontag nesse ponto, em que ela fala sobre no contra-interpretação, né? Que quanto mais a gente disseca uma obra, mais a gente acaba criando algumas coisas que não estavam nela em si. Então, assim, eu acho que a gente acaba pegando e super analisando certas coisas e deixando de sentir, de fato, o que a obra quer passar, né? Porque muitas vezes a arte, na verdade, ela não é racional, né? Ela vai mexer com partes da gente que não são necessariamente racionais, muito pelo contrário. Então, quando a gente acaba afastando essa parte, né, da obra de sentir alguma coisa e simplesmente se deixar levar por aquilo, para superanalisar certas coisas, eu acho que é aí que a gente perde muito do que a obra quer dizer, sabe? Do que ela poderia, do potencial dela em relação a gente. Então, tem muitos filmes, como, por exemplo, o Cidade dos Sonhos, do David Lynch, que eu nunca nem procurei saber de final explicado. Eu sei que muita gente vai lá, né? A primeira coisa que faz quando termina a Cidade dos Sonhos é ir lá e procurar. Não é um filme complexo, eu diria que não é um filme complexo, existem outros filmes mais complexos que Cidade dos Sonhos, então tem muita coisa que dá para entender vendo uma segunda vez. Não precisa procurar um artigo para você entender certas coisas. Mas é um filme que eu diria que aquela cena em que tem uma música, né, tocando e elas ali chorando e tudo mais, essa cena específica, ela é uma cena que não tem muito, na teoria não teria muito o que se explicar sobre isso. Você deveria sentir o que essa cena transmite dentro do contexto daquele filme. Então, quando você analisa tudo isso, você perde muita coisa. Eu sinto que isso é uma tendência muito triste, na verdade, porque a gente já assiste um filme muitas vezes preparando para olhar cada detalhe na intenção de criticar ou na intenção de montar teorias sobre aquilo ali. Então, isso para mim é uma relação muito prejudicial com a arte, porque muitas vezes as teorias que a gente vai ter, elas não são nem plausíveis, são nem razoáveis muitas vezes. Às vezes são teorias que parecem conspiratórias, né? São bem malucas sobre algumas obras, eu acho. Então, eu acho que isso algumas pessoas, né? Em alguns casos, eu acho que isso acaba prejudicando a experiência. Para algumas pessoas, eu sei que isso é uma diversão, eu sei que tem gente que não leva isso muito a sério, que apenas está querendo ali, né, fazer um debate um pouco além, mas eu acho que existem outras formas de se iniciar debate sem ser teorizando ou sem ser superanalisando enquadramento por enquadramento. Eu acho que quando você escreve um texto crítico, por exemplo, você pode dizer
Você deve dizer e apontar com exemplos certas coisas, como por exemplo, quando eu falei sobre A Baleia, né, que é um filme que eu particularmente não gosto, eu falei sobre como o uso da proporção de tela e como o uso da câmera dentro daquele espaço, né, bestializava a figura do Brendan Fraser, e por que eu achava que isso não era legal dentro da obra, porque prejudicou a minha experiência, já que eu achei que o filme foi para um outro lado do que ele realmente queria ser. Para muitas pessoas foi um filme muito emocionante, mas para mim foi um filme claustrofóbico, com a intenção de ser claustrofóbico, e isso meio que para mim bestializou realmente a figura do protagonista. E não de uma forma positiva, não de uma forma legal. Então, eu apontei isso. Nessa cena tal, existe um enquadramento tal que me incomodou. Isso aqui, essa proporção de tela me incomodou. Sei lá, no Oppenheimer, muitas vezes, a trilha sonora insistente me incomodou um pouco. E aí, quando o filme ficou em silêncio total, eu sentia que a trilha sonora tinha sido usada muito mais para causar esse efeito, né? Causar o efeito que a cena da bomba queria, porque então a gente foi o único momento que talvez a gente passou ali sem ouvir realmente nada no fundo da cena. Então ela causa um efeito maior, não por causa necessariamente da imagem, mas por causa da ausência do som. Então acaba causando essa impressão de que é um super ultra mega momento, e pra mim não foi isso tudo. Então eu usei certas coisas, eu sempre uso, e todo crítico tem que usar recursos do filme, né, pra falar aquilo que pensou. Mas isso não é super analisar, isso não é pegar, alugar coisa por coisa e ficar dissecando e racionalizando em cima disso. Porque, como eu falei, é muito mais a ver, eu acho que com os sentimentos da gente, né, os sentimentos a partir daquela obra, e tentar colocar pro leitor o que foi a tua experiência a partir disso, do que qualquer outra coisa. Eu acho que é importante a gente, até mesmo para as pessoas se identificarem com críticos diferentes, né? Com críticos que trazem opiniões diferentes e gostos diferentes, e senão ia ser todo mundo uma máquina escrevendo e trazendo ali, dissecando o filme e trazendo... e você falou... chat GPT da crítica, né? Exatamente, ia ser tudo igual, né? Ninguém ia ter uma opinião diferente sobre essa questão. Eu acho que também tem aquelas críticas, só pra fazer um parênteses também, aquelas claro. críticas que colocam 8.8, 7.7, 5.6. E aí, porque montagem foi 4. Você quer dar uma nota de 1 a 5 pra cada um e depois faz uma média geral e coloca no Letterboxd? Que isso, sabe? Isso não existe, isso não existe. É analisar a obra separadamente. Você tem que analisar aspectos dela, mas pensando que a obra inteira constitui uma só narrativa. É só uma coisa que você está analisando. Você não está analisando cada coisa separadamente. Tudo ali influencia no filme. Então não tem como tu analisar a trilha sonora desgarrada de como que ela é colocada dentro daquele filme. Ou como você usa, o figurino foi isso, foi aquilo. Não é assim, porque tá tudo em função de uma única coisa, que é construir a ideia do filme, né? Que é passar pra gente o que o filme quer. Então, acho que isso é muito maluco. É análise escola de samba, crítica escola de samba. E eu acho que é ser muito frio também, né? E eu acho que quando você parte dessa ideia de que eu vou dar tal nota por conta disso que você falou, dessa questão dos números, fazer a média e tudo mais, é ser muito frio e é analisar a arte de uma forma extremamente fria e que acaba trazendo uma robotização para a parada e acaba fazendo com que você perca um pouco do interesse, assim, né? Porque a graça da parada, para mim a graça da coisa, e uma das coisas que eu mais gosto, assim, ontem eu fiz um vídeo sobre Zona de Interesse que eu não gostei muito, não curti muito o filme. Aí eu fiz um vídeo falando, dei minha opinião sobre o filme, o que eu achei e tudo mais. E pra mim o que eu mais gostei foi que, tipo assim, tinham pessoas discordando de mim e trazendo opiniões e pontos completamente diferentes sobre aquilo que eu tinha trazido. E pra mim isso é o mais legal, porque, tipo, isso mostra que, tipo, o mesmo filme, a gente assistiu o mesmo filme, só que a gente tem vivências diferentes, experiências diferentes, vidas diferentes, então a gente vai enxergar aquilo de uma forma diferente. E isso é o mais legal, isso é o interessante. Se eu trouxesse o aspecto técnico do diretor, da visão do diretor, por que não tem tanta fala, por que isso, por que aquilo, eu ia acabar trazendo uma análise fria e não ia propor o debate. E eu acho que é justamente isso que você falou, né? O papel do crítico é justamente trazer e propor o debate a partir de uma ideia. Então eu acho que a gente tem que pensar a crítica dessa forma. E aí eu acho que hoje em dia o papel do crítico está muito conturbado, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente falando sobre cinema,
tem muita gente com um discurso muito vazio sobre cinema e tem muita gente também com um discurso muito, às vezes, complexo, vou botar entre aspas aqui, porque tenta analisar de uma forma extremamente fria. Então, como é que você enxerga esse momento, assim, de tipo... tem muita gente falando sobre cinema de uma forma vazia e de uma forma muito analítica. Existe um meio termo aí? Existe uma forma interessante de se acompanhar o cinema nas redes sociais, nesse mundo do final explicado, que eu acho que tá diminuindo um pouco, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei se tá diminuindo, porque tá sendo, pra mim tá sendo mais substituído por aquela pauta da lacrada, né? Ah, nossa. Agora é isso, é lacração, Ai, não sei o que, isso, blá, blá, não e viraliza aguento. logo. Não aguento. Né? Romeu e Julieta com Tom Holland e uma atriz que agora eu até esqueci o nome dela, porque eu não conheço muito o trabalho dela, que foi escalada agora pra fazer a Julieta, né? E aí o pessoal falando, nossa, viralizou já coisas assim super negativas, falando que ela é feia, que ela não deveria fazer, que era lacração porque ela era uma atriz negra. Enfim, eu acho que encontraram uma outra forma de viralizar, né? Exato. Só final explicado. Mas eu acho assim que realmente está sendo um desafio muito grande para a crítica de cinema em rede social. Eu acho que o que a gente enfrenta de pior, como eu falei no meu texto recentemente que viralizou por alguns motivos positivos e outros negativos, mas enfim, o texto viralizou recentemente, eu falei sobre essa questão dos algoritmos, porque o que eu acho é que, assim, existe muitos conflitos de narrativas hoje em dia na internet, porque tá todo mundo falando o que quiser na hora que quiser. Então, em parte, isso é bom porque democratizou, né, as pessoas hoje em dia. Eu acho que eu jamais teria como falar sobre cinema e nem sequer estar nos lugares que eu estive nos últimos anos, como ir para Cannes, ir para a Mostra de São Paulo, para o Festival do Rio, ter essa ligação se não fosse pelas redes sociais. Tipo, seria impossível para mim, estando no Maranhão, morando em São Luís do Maranhão, um lugar que enfim, eu amo minha cidade, mas não tem muitos eventos de cinema, sabe? Tipo, realmente não tem tantos assim. Acho que tem 2 por ano, 3 por ano. No máximo 5 mostras, mas não são mostras internacionais de grande alcance, como acontece nos grandes centros. Então, isso me prejudica bastante. Além de não ter cabine de imprensa. Então, eu não teria cabine online e várias outras coisas que eu acabo tendo por causa da internet. Então, isso não acontece só comigo, mas acontece com muita gente mesmo, que passou a escrever sobre cinema de 5 anos pra cá. E com o advento também do Instagram, começar a falar no Instagram e acabar se vendo, né, mais pro lado da crítica. Alguns enveredaram, mas que começaram junto comigo na mesma época, começaram e foram mais pro lado da cultura pop, né? E outros foram mais pro lado da crítica de cinema, de cineclubes, de cursos e etc. Então, tipo, existem certas vertentes, né? Certas possibilidades que você pode seguir falando sobre cinema. E eu acho que falando sobre o contexto atual, eu aconselho muito que as pessoas saibam aquilo que elas querem consumir e tenham consciência sobre o que elas estão consumindo. Então, eu acho que a única coisa que a gente precisa é de educação na hora de usar a internet para tudo, inclusive para quando você vai consumir sobre cinema. Essa é a primeira coisa. Entendendo isso, eu acredito que o que diferencia a gente hoje em dia, fazendo crítica de cinema em rede social, com o pessoal que estava fazendo crítica em blog, por exemplo, né? Porque o pessoal do blog também sofreu tanta resistência quanto a gente tá sofrendo da antiga crítica de cinema, né? Da crítica mais tradicional, do pessoal que escrevia para jornal, né? Para jornal impresso. Então, jornal impresso, blog, agora rede social e tudo. Então, vai mudando as formas de se comunicar e existe uma resistência das pessoas com novas ferramentas. Mas tudo não é preto no branco, tudo é muito relativo. Você pode usar as redes sociais para fazer um trabalho bom, assim como você pode usar as redes sociais para fazer um trabalho merda. Para espalhar desinformação sobre cinema, para falar aquilo que você quiser sobre cinema, para dizer que crítica é imparcial, por exemplo, e jogar essa ladainha para os teus seguidores e fazer que outras pessoas acreditem nisso. Mas existem pessoas que estão ali fazendo um trabalho sério. E eu acho que o maior desafio da gente é conseguir alcançar essas pessoas, né, que poderiam estar interessadas pelo nosso trabalho, mas que às vezes não chega nelas, porque o que viraliza de fato é aquilo que é mais simples, é aquilo que é mais rápido, é aquilo que é mais raso, é aquilo que não é tão profundo assim. Então, eu sempre tenho uma forma de lidar com as redes sociais que
Eu acho, pra mim, pelo menos até então, tá dando certo, né? Eu vou falar sobre isso num curso que eu tô montando agora, para o segundo semestre, mas eu falo mais sobre você colocar algumas coisas que as pessoas reconhecem. Então, coloque alguns códigos. Ah, eu vou fazer uma lista. Minha estratégia tá sendo essa, para lidar com o algoritmo na rede social. Desde sempre, acho que desde o final do ano passado, desde a última vez que eu fui pra Cannes, ou seja, maio do ano passado, já tem um ano que eu tô fazendo isso. E eu coloco filmes que eu sei que são mais populares. Então, eu vou fazer uma lista de filmes brasileiros. Eu sei que eu vou colocar, por exemplo, um Central do Brasil. Eu sei que as pessoas já assistiram. Eu sei disso, eu sei que isso é óbvio, todo mundo já assistiu esse filme. Mas se eu colocar um filme da pornô chanchada, por exemplo, um Dama de Lotação, ou um filme do cinema marginal, como o caso do Bandido da Luz Vermelha, eu sei que algumas pessoas não assistiram isso. Mas elas vão ver a lista, elas vão ver que tem Central do Brasil lá, e é possível, assim, que elas se interessem por esses outros filmes que eu coloquei, porque elas vão falar, eu já assisti um filme dessa lista, então, quem sabe eu posso assistir esse outro. E eu acho que o que tá faltando é muito isso, assim, as coisas ou são 100%, vou fazer uma lista de filme brasileiro e colocar Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus, que é o caso desse, que já seria uma analogia com esse pessoal aí do YouTube que fica fazendo, enfim, muita gente, eu falo do YouTube porque é a rede mais popular, né, que faz esse tipo de análise, de secação e, enfim, de filme. E aí, ou o TikTok também, né, que tá tendo bastante vídeo curto desse tipo. Ou é o pessoal que simplesmente fala assim, ah, eu vou colocar vários filmes aqui que ninguém nunca assistiu e vou achar que alguém vai se interessar. Tipo, fora da minha bolha. Vai se interessar por essa lista. Vai ser mais difícil, porque o algoritmo não vai deixar você atingir muitas pessoas. Se você fizer uma lista dessa forma. Então, é muito mais fácil você misturar um pouco as coisas, você colocar filmes mais populares, filmes menos populares, falar um dia de alguma obra que tá mais em voga, como é o caso, por exemplo, de filmes que estrearam agora na Netflix, grandes lançamentos do cinema, né, que estão passando em cartaz, que as pessoas queiram assistir. Então, falar sobre um Duna 2 e depois colocar, por exemplo, um Falsa Loura, um filme de 2007 brasileiro, que tá disponível no YouTube, e falar, ó, galera, esse filme aqui também é legal, vocês já viram esse filme? Então, acho que tá faltando, pra mim, pelo menos, na minha opinião, minha posição é muito essa, assim, eu nunca cheguei a falar muito, assim, sobre isso, eu tô falando aqui, na verdade, porque eu já falei isso com alguns colegas, assim, algumas vezes, mas eu nunca cheguei a falar sobre isso nas redes sociais, porque, principalmente no Twitter, porque às vezes o discurso fica muito, muito básico, assim, muito, muito assim, raso mesmo, né? O Twitter é uma rede social muito de ataque, então às vezes você coloca alguma coisa, é facilmente distorcido aquilo que você quer dizer. Então não é tratar o povo, entre muitas aspas aqui, muitas aspas mesmo, como algo metafórico que não sabe de nada, que aí já é tratar as pessoas com ignorância e achar que todo mundo só conhece os mesmos filmes. Eu sei que não é o caso. Eu sei que tem muita gente que conhece muito mais filme de cinema brasileiro do que eu e nem sequer é crítico de cinema, né? Mas eu sei também que existem muitas pessoas que consomem as redes sociais que vão se interessar por esse tipo de filme por causa disso. Porque tá em uma lista que elas já conhecem pelo menos um, pelo menos alguma coisa. Elas se sentem ali, ah, então aqui eu posso assistir. Então eu acho que não é nem tratar as pessoas subestimando o conhecimento delas, que já seria completamente absurdo, mas também não é tratar todo mundo como se todo mundo tivesse o mesmo nível de conhecimento 100% sobre cinema de que um crítico ou de algum cinéfilo que tá ali o tempo todo querendo conhecer mais, querendo buscar mais e tal. Eu acho que meu objetivo, na verdade, é trazer mais pessoas para conhecer o cinema. E você só faz isso se você conseguir relacionar, dinamizar o seu público. Né? Você conseguir atingir mais pessoas e falar, ó, galera, é o seguinte, você pode sim consumir um filme, consumir cinema, entre aspas, pelo entretenimento, como a gente estava conversando aqui, né, no começo. É totalmente plausível, eu acho maravilhoso você consumir, você simplesmente ligar a Netflix e assistir um filme lá porque você tem pouco tempo, porque você acabou de chegar do trabalho e tal. Então, eu não julgo nem um pouco esse tipo de espectador, porque eles existem. Né? Espectadores que não têm tempo para consumir mais coisas. Mas se você tem tempo e tem vontade, principalmente, de consumir outras coisas, esse é o outro lado. Né? É você apresentar, esse é o outro lado. Se você quiser vir conhecer mais, você pode. Né? E você apontar por essa direção. Quem vai te seguir e quiser ficar vivendo as mesmas coisas de sempre, tudo bem também. Mas eu acho que sempre vai ter uma possibilidade de você pegar algumas pessoas, né? Recrutar algumas pessoas para conhecerem mais cinema.
né? Para irem mais a fundo, para pesquisarem mais e tal. Então, acho que é isso. Para mim, seria essa a estratégia, sabe? É misturar um pouco as coisas e você, às vezes, fazer uma lista, às vezes, você fazer uma crítica. Você fazer uma curadoria de listas, por exemplo, você alternar isso com uma crítica mais extensa. Para que as pessoas também não se acostumem simplesmente a te verem como um guia de conteúdo. Porque se você ficar assim um guia de conteúdo, é isso que eles vão esperar de você, que todo mundo vai esperar de você. Que você liga ali a TV e vai ter uma coisa da Fabiana ali, um Reels e tal, e aí a pessoa, vou assistir esse filme aqui. Também não é isso que a gente quer se tornar, né? O crítico não quer se tornar isso, simplesmente um guia de consumo. Porque se fosse pra gente ser um guia de consumo também, a gente virava chat GPT de novo, né? Como a gente falou aqui, virava chat GPT. Então, acho que é isso, assim, é mostrar que existem essas possibilidades e ficar apertando nessa tecla, porque um dia você vai conseguir fazer com que alguém veja algo mais ali, que não pensava antes em ver, né? Sim, eu acho que faz total sentido isso que você falou. Eu acho que tem muito isso da gente entrar um pouco na dança do algoritmo também, né? De tipo assim, eu entendi muito isso tem certos conteúdos que eu sei que eu vou atingir algumas pessoas específicas que eu sei que elas vão gostar. Então, por exemplo, quando eu faço uma análise de zona de interesse, a minha visão de zona de interesse, eu sei que esse vídeo não vai performar muito bem no meu perfil. Diferente de uma lista, por exemplo. Uma lista vai performar muito melhor do que um vídeo falando sobre a minha visão de zona de interesse. Mas eu vou fazer porque, primeiro, eu gosto. É importante ter no meu perfil que eu gosto. E segundo, que é importante justamente isso que você falou. Eu não quero me tornar só um guia, né? Eu não quero me tornar uma páginas amarelas dos filmes para você ver e que você vai ver ali no meu perfil o filme que tá no lugar tal, que tá no lugar tal, e aonde assistir, como consumir e tudo mais. E eu acho que hoje, e eu sou muito crítico com relação à criação de conteúdo do mundo do cinema, eu acho que todo mundo faz tudo muito igual. Isso é um fato, que eu acho que todo mundo tem um formato igual, e eu me incluo nisso, sempre falo isso. Mas eu acho que todo mundo faz tudo muito do mesmo jeitinho, do mesmo formato, da mesma maneira. E a galera não quer se aprofundar no cinema em si, no debate do cinema em si, no que ele propõe. Porque é muito fácil você fazer um vídeo indicando 3 filmes, ele pegar 100 mil, e amanhã você vai fazer a mesma coisa, porque ele vai pegar 100 mil de novo. Agora, você aprofundar o debate do cinema, você trazer mais pessoas para o cinema, para trazer mais pessoas para esse mundo, para discutir sobre o filme, para ajudar as pessoas a ter senso crítico, a conhecerem mais sobre os filmes, eu acho que, de certo modo, acaba sendo mais interessante do que fazer um conteúdo raso e sem aprofundamento. E o que eu vejo muito hoje, né? Porque é mais fácil você fazer um conteúdo raso do que você aprofundar de alguma maneira. Eu acho que, assim, o algoritmo, na verdade, ele quer muito conteúdos curtos e conteúdos iguais. Acabou que existe uma ideia de que... Existe uma ideia não, na verdade, o algoritmo, quanto mais conteúdos parecidos você fizer, ou seja, quadros, mais você tem essa possibilidade de engajar mais e ter mais seguidores. Então, a chave hoje, todo mundo que trabalha com rede social deveria saber, pelo menos, que a chave hoje de você ter muitos seguidores é simplesmente inventar um quadro. Por mais besta que ele seja, por mais nada a ver que ele seja, que você ache na sua cabeça, mas se você quer só isso, eu só quero ganhar relevância, eu não tô nem aí pra meu posicionamento, o que eu quero depois, só quero ganhar seguidor. Se você quer fazer isso só pra ganhar seguidor, faça um quadro. Faça um quadro semanal, ou diário, na verdade. Faça um quadro diário, onde você indica pelo menos um filme por vídeo. E você coloca umas cenas lá do filme, você só fala o nome do filme no final, por mais que te xinguem nos comentários, só fala o nome do final pra poder deixar todo mundo assistir até o final. E começa principalmente dizendo com alguma hipérbole, né? Que você começa com uma hipérbole, assim, nossa, esse é o melhor filme da minha vida, essa é a melhor comédia que eu já vi, esse é não sei o que, porque você precisa chamar a atenção do seu seguidor nos 10 primeiros segundos, né? Dos 10 primeiros segundos do filme, do vídeo, é isso que eles falam. Então, é uma fórmula muito, assim, simplória, mas que faz muito sucesso. Todo mundo que eu conheço que viralizou ultimamente, tanto no Reels quanto no próprio TikTok, fez essa forma.
Então é fácil, né? Entre aspas, é fácil. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. É fácil. Porque é muito mais fácil que, por exemplo, já assisti porque eu tava estudando, tá? Isso aqui não é o meu normal, eu quero deixar claro. Porque lá no react lá do Felipe Leão, ele me chamou de espectadora ansiosa. Eu estou estudando e estou desempregada também, mas estou estudando. E eu tava estudando cinema, né? História de cinema, no começo desse ano. E eu já passei de 102 filmes agora, né? 103 de ontem pra hoje. E 103 filmes vistos em 90 dias. Se eu quisesse indicar um por dia, nem que seja curta, porque eu vi muito curta, mas se eu quisesse indicar um curta por dia e dizer, nossa, esse curta foi muito não sei o que na história de cinema, veja esse filme aqui, veja tal coisa, e fizesse isso um por dia, eu já teria conteúdo pra praticamente todos os dias desse ano já. Entende? Mas não é exatamente isso que eu quero, que eu vejo que seria beneficial pra mim, né? Que me faria bem em termos de autoridade mesmo, porque querendo ou não, você tem que construir uma imagem para as pessoas conseguirem se relacionar e falar assim, nossa, no caso, entender, compreender que você talvez tenha alguma autoridade naquilo que você está falando, tem algum embasamento. Então, algumas coisas, quando eu falo que é necessário publicar crítica, é justamente por isso. Para as pessoas não acharem que você está simplesmente sendo esse guia de consumo que a gente está falando aqui. Então, escrever, principalmente, é muito importante. Você escrever, ou nem que seja fazendo também uma crítica em vídeo, mas uma crítica em vídeo mais extensa, que chega aí aos seus 10 minutos falando sobre o filme, sabe? Porque isso é importante também. Mostrar conhecimento é importante também. Então, ir contra esse anti-intelectualismo que as pessoas querem a todo custo colocar, essa ideia de que, nossa, tá sendo demais, não sei o que, tá usando palavras muito rebuscadas e tal, não sei o que. Eu acho que a gente tem que combater isso. Eu acho que é importante combater isso. Você usar a palavra... vai usar uma palavra, sei lá, que virou banal na crítica de cinema. E aí, o problema é virar banal, tá? O problema é virar modinha. É não ser aplicado da forma como deveria ser. Mas, por exemplo, você usar a palavra frontalidade dentro de uma crítica... Tem gente que já acha que, nossa, é o auge ali do absurdo você usar uma palavra como essa. Ou você usar uma palavra como, sei lá, verborrágico. Pra falar sobre diálogo expositivo, você usar a palavra verborrágico. Não tem nada demais em relação a isso. Então, eu acho assim, você não sabe o que é verborrágico? Gente, a coisa mais fácil hoje em dia é abrir o Google e procurar o significado de uma palavra que você não conhece. Eu acho que o crítico, além de tudo, ele também é um incentivador de buscar conhecimento. Então, eu já vi muitos textos que eu não entendia nada. E nem por causa disso eu fui xingar quem escreveu. Eu fui falar que a pessoa escreveu de forma errada isso e aquilo. Eu acho que existem linhas tênues, eu acho que você consegue perceber. Eu acho que quem não consegue perceber, não sei. Mas eu consigo perceber quando alguém tá usando só pra, entre aspas, se aparecer, que é o que a gente fala aqui, né? No Nordeste. Tá usando só pra se aparecer. Que é só chamar atenção. Às vezes a gente sabe que a pessoa não tem absolutamente nada a dizer, porque quando a gente pega a ideia final do texto, ele andou em círculo. Mas tem texto que usa palavras mais, entre aspas, rebuscadas, mas que passam uma ideia interessante, né? Então, eu acho que existem essas diferenças também. Tudo vai depender da forma como essas palavras são usadas, né? Nesse caso. Então, é isso. Eu acho que é isso que você falou. E com relação ao que você falou, me veio uma dúvida, porque a gente falou muito dessa questão do esvaziamento do conteúdo sobre cinema e sobre o debate sobre o cinema em si, dos criadores de conteúdo do mundinho cinéfilo que não propõem o debate de certa forma. E aí me veio uma dúvida, porque eu, Pedro, como criador de conteúdo, eu me enxergo mais como um criador de conteúdo do que como um crítico. Porque eu acho que existe muito essa dificuldade da gente se enxergar como crítico de cinema. E aí eu queria entender de você, assim, a partir de que momento essa pessoa pode ser considerada uma crítica de cinema e não apenas uma pessoa que traz uma análise ou a sua... A gente falou que crítica é mais opinião e sentimento e tudo mais, mas existe um estudo por trás, existe... então, tipo, eu não consigo me considerar como crítico de cinema, porque eu acho que às vezes o meu estudo sobre o cinema não é tão profundo quanto deveria ser. Mas, ao mesmo tempo, eu trago análises e pensamentos sobre filmes que muitas pessoas não trazem. Então, quando se considerar crítico? Bom, essa é uma das perguntas mais difíceis possíveis, né? Porque, na verdade, o crítico de cinema, ele
tem que ser reconhecido como tal. Eu acho que antes de sequer você se auto-intitular como um crítico de cinema, o mais importante é você ter um reconhecimento como tal, perante um certo grupo de pessoas. Então, se a gente analisar aqui no Brasil, por exemplo, né, que é o lugar onde a gente está, o lugar que você poderia estar para ser considerado um crítico de cinema no Brasil é a Abracine, né? É a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a qual eu não faço parte. Mas, assim, considerando também que a Abracine tem muitos critérios, e os critérios da Abracine são ótimos, porque são critérios bem, né, bem puxados, assim, que eu diria bem específicos e bem importantes de se ter mesmo, mas considerando que são critérios que levam 4 anos para você ter uma comprovação de exercício dentro da crítica cinematográfica, nem todo mundo tem esse tempo todo para se dizer, para se autodenominar crítico de cinema. Também nem todo mundo tem a condição de frequentar mostras ou de ser curador de festivais, que é uma outra coisa que se pede lá também. Então, eu acho que é algo muito complicado nesse caso, de você levar só a Abracine em consideração. Teve um tempo atrás que surgiu uma polêmica, inclusive no Twitter, que estavam falando assim, nossa, mas tal pessoa não lembro, na verdade, o que foi, mas foi algo sobre vocês considerar crítico de cinema, mas você nem fazer parte da Abracine, né? A pessoa tava falando mal. E aí surgiram muitas coisas, assim, eu entendi o que a pessoa disse, total entendi, porque não é uma profissão que tem um diploma, né? Não é uma profissão que tem um curso, tem um diploma para você se autodenominar. Então, o que seria mais próximo de uma denominação realmente seria você ser filiado a uma associação. Então, eu entendo de onde a pessoa partiu, mas o que veio a partir disso, né, de várias pessoas, inclusive algumas pessoas que acabaram se tornando membros ou já eram membros da Abracine, é que é uma questão também de você ser reconhecido por um grupo muito específico de pessoas, que são as pessoas que fazem parte da associação. Então, muitas vezes, tem questões lá internas ou mesmo que não te conhecem, ou várias outras coisas podem impedir isso. Então, não é necessariamente sobre isso. E aí eu vejo que é algo muito mais amplo hoje em dia. E que é algo que é muito mesmo daquilo que você passa enquanto conhecimento e do quanto as pessoas te reconhecem como conhecedor, como pessoa que detém conhecimento, como detentor de conhecimento. Então, eu tive muita dificuldade, e eu acho que as mulheres têm muito mais dificuldade nesse meio, porque a gente fica se questionando se a gente realmente sabe de alguma coisa. Eu acho que para os homens, no geral, não é que seja fácil, tá? Mas eu acho que é mais fácil um pouco você acabar se autodenominando dessa forma com o tempo. Mas para as mulheres, como tem sempre essa questão de a gente não ter certeza se a gente está falando certo, se a gente realmente tem conhecimento, existe muito mais uma dúvida sobre nós mesmas do que os homens geralmente impõem em si. Então, isso é muito mais complicado. Então, hoje em dia, eu não sei mais se eu sou completamente a favor dessa denominação de que deveria ser afiliado a alguma coisa, né? Alguma associação. Não precisa ser também necessariamente a Abracine, mas pode ser a Critics' Choice, por exemplo, né? Que é a associação que eu, no caso, faço parte. Mas eu não sei se isso é de fato algo que é necessário. Então, eu acho muito nebuloso. Eu acho que é muito mais as pessoas te reconhecerem de fato. Eu acho que é realmente te verem como alguém que, nossa, eu vou ter essa pessoa como referência. Eu vou ver essa pessoa como uma referência de alguém que eu tô buscando aqui antes de assistir um filme, ou depois de assistir um filme, geralmente. Né? E você também tem essa ciência de que o papel da gente, enquanto crítico, é exatamente isso que eu falei. Não é de ser um guia de consumo. Eu acho que é importante mesmo fazer análise, ir para outros lados, né? Buscar outros filmes, apresentar novos cinemas para as pessoas, ou novas formas de se olhar o cinema para as pessoas, porque isso também acaba fazendo com que você pesquise mais. E quanto mais você pesquisa, quanto mais você consegue, né, buscar conhecimento, principalmente aqui, que é uma comunidade relativamente pequena, você conhece mais pessoas, você conhece mais críticos, e aí você vai criando mais conexões, e você vai conhecendo o trabalho de outros críticos, e isso acaba engrandecendo o teu trabalho e fazendo com que realmente no futuro você vá ser reconhecido dessa forma. Então, acho que existe uma teia, são muitas questões envolvendo isso. Eu passei muito tempo para me considerar crítica, como eu estava falando, muito mesmo. Na verdade, eu só fui me colocar assim, crítica de cinema quando eu passei, né? Passei entre aspas, fui aprovada para ser membro da Critics' Choice Association. Porque aí eu percebi, eu estou aqui em um local que eu não pensei em estar tão cedo, realmente não pensei em estar tão cedo, mas tive tudo meu analisado, tudo meu visto, tudo meu lido,
né? E visto como é que eu tava fazendo um trabalho há um tempo já, então teve todos os meus links, teve tudo que pediram, eu enviei. Acabou sendo um documento até extenso, né? Então, assim, eu acho que depende muito, assim. No começo, realmente, eu não me veria como crítica. E eu acho que, no final das contas, é muito ingênua também a ideia que muita gente tem de que o crítico é o detentor total do conhecimento. E é até desumilde, na verdade. Então eu vejo muito crítico que, eu sou crítico de cinema, eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas você não vai continuar aprendendo? Porque a gente precisa continuar entendendo o cinema de muitas e muitas formas. O cinema está sendo inventado e reinventado todos os dias, de várias formas. Né? Então, eu acho que, assim, é não deixar de assistir filmes recentes, assim como filmes antigos, é não deixar de rever coisas que você já viu antes. Não deixar de pensar novas coisas, né? Tratar o cinema como algo social e político também, para que você entenda certas mudanças que acabam acontecendo, como é o caso, por exemplo, de recentemente a galera falando mal que Poderoso Chefão deixou de ser um cânone, né? Dentro do cinema. Porque muita gente da nova geração não tá achando tudo isso, tá achando outros filmes do Coppola melhores. Então, assim, isso é entender como é que o cinema vai se comportando ao longo das décadas, como é que a cinefilia enxerga o cinema também ao longo das décadas, e como é que filmes vão sendo redescobertos, revistos, revisionados e tudo mais. Então, o cinema nunca para de mudar, né? O entendimento sobre muitos filmes e sobre o cinema no geral não para de mudar. Então, se denominar também falar assim, eu já cheguei num ponto aqui que eu já sei de tudo. Tipo, eu já sou crítico, eu já sei de tudo. Também não acho que seja assim que funciona. Então, é realmente complexo. Eu não acho que deu pra entender 100% do que eu quis dizer, mas é porque é realmente complexo. Tipo, você precisa de um reconhecimento, você precisa ser uma pessoa que tem um certo ego a ponto de se reconhecer, porque se você não tiver ego, você vai ser o tempo todo se achar inferior. Então é preciso uma dose pequena de ego para você dizer, eu acho que eu sei sobre isso. Eu acho que eu domino esse tipo de assunto aqui. Né? Eu acho que esse meu texto ficou bom. É preciso ter um pouco de ego para reconhecer certas coisas, mas também é preciso deixar o ego de lado algumas vezes para você perceber que ainda tem muito que você aprender. Então não é porque você viu 5.000 filmes e outra pessoa viu 1.500 filmes, sei lá o quê, ou pelo menos tem só 5.000 filmes logados no Letterboxd, que agora o Letterboxd virou padrão pra galera ficar julgando os outros também, não sei o que é isso. Mas não quer dizer que porque você assistiu 5.000 filmes e outra pessoa assistiu 2.000, que a pessoa que assistiu 2.000 entende menos que você, necessariamente. Ela pode ter lido horrores sobre esse tema, pode ter se formado sobre esse tema, pode entender mais linguagem, talvez, do que você que assistiu 5.000 filmes. Né? Ou você que assistiu 5.000 filmes tem mais bagagem, mas a outra pessoa pode ter mais conhecimento em uma outra área. Você não sabe nada de terror, mas a pessoa sabe tudo de, sei lá, de terror. A outra pessoa sabe tudo de western, né? Entende pra caramba de faroeste. A outra pessoa quase não viu filme de faroeste. Então, assim, acho que tem muitas coisas que acontecem dentro desse meio. Você escolher uma área específica é muito legal também. Escolher cinema feito por mulheres, por exemplo, que aí você foca numa coisa específica e você acaba tendo uma certa autoridade para falar sobre aquilo. Então, muitas vezes, isso é uma estratégia, entre aspas, muitas aspas, uma estratégia que muitos críticos têm, porque eles sabem que não dá para esgotar tudo. A gente sabe que não vai dar para esgotar todo tipo de filme do mundo. Né? Seria ótimo se a gente conseguisse esgotar todos os filmes, todo tipo de filme do mundo. Mas é muito mais comum você ver críticos que se focam em uma área ou um diretor específico, que dão curso sobre uma área ou sobre um diretor específico, sobre um assunto específico, sabe? Porque é assim que você vai conseguir ter um conhecimento mais específico dentro da área de cinema. E talvez assim você seja reconhecido como um crítico mais, entre aspas, rápido, ou como um pesquisador, um acadêmico, né, de cinema. Então, acho que existem certas formas também de você atuar dentro da crítica de cinema que não necessariamente seja em rede social. Né? Mas eu acho que as redes sociais também são importantes. Porque o reconhecimento, como eu falei, é importante. E se você souber usar as redes sociais de uma boa forma, digamos assim, né? De uma forma ética, com qualidade e ética, você consegue sim, né? Se autodenominar depois de um tempo e estar nesses espaços que eu, por exemplo, não pensei em estar, mas hoje estou. Então, acho que tudo vai ser uma escadinha, assim, né? É uma escadinha. Mas nunca na vida você vai conseguir dizer 100%, né? Nossa, eu sou cristã, eu sei de tudo. Eu acho que isso é muito, além de você não conseguir fazer, isso pra mim é desumilde. De verdade, assim. Tem tanta coisa pra saber, né? Que é difícil. É complicado você se autodenominar crítico de cinema e entendedor
você vai entender e saber de tudo, e é complicado realmente, porque eu acho que tem um pouco dessa questão do histórico, né, do crítico, de ter essa imagem, e talvez, eu não sei se isso está mudando, e eu não sei se isso é pro bem ou pro mal, mas talvez essa imagem do crítico como pessoa intocável, com conhecimento absurdo, talvez essa imagem esteja mudando e as pessoas estão enxergando os críticos de outra forma, de outra maneira, e pela linguagem e pela forma como eles falam sobre cinema. Eu acho que isso, de certa maneira, também ajuda as pessoas a entenderem e trazerem uma nova visão sobre essa profissão, né? Que muitas vezes é um pouco mais complicada e as pessoas tinham outra visão sobre isso. Eu não sei, realmente é muito complexo, e eu joguei uma bomba no seu colo e esperei uma resposta. E o que você falaria para quem quer começar, para quem tem vontade de falar sobre cinema? O que você falaria, qual conselho você daria para uma pessoa hoje que está a fim de começar a falar sobre cinema, a ser uma crítica, enfim? Primeiramente, eu acho que seria tratar as redes sociais e a crítica em si com muita ética e com muito respeito pelas pessoas que já estão fazendo ou que já vieram antes de você também. Então, eu por exemplo, evito, eu acho que assim, você não tem que entrar em um lugar pra dizer que você é melhor ou pior que qualquer pessoa. Eu acho que seria começar você com uma ideia de que você pode aprender muito com outras pessoas. Eu tenho sempre essa ideia de que toda vez que eu tô em um festival, que eu tô entre pessoas que já escrevem sobre o cinema há mais tempo que eu fico calada. Não porque eu acho que eu não devo fazer parte da conversa, mas porque eu acho que eu absorvo muito mais do que aquilo que eu tenho a dizer. Tipo, eu acho que o que eu vou absorver é muito mais interessante do que muitas vezes aquilo que eu tenho a dizer. Então, às vezes, é isso, assim, eu acho que eu começo por aí, porque, como eu falei, a crítica realmente tem essa questão de ser um grupo relativamente pequeno no Brasil, né? Eu acho que a gente tem, sei lá, eu não sei se já fizeram um levantamento de quantos críticos de cinema tem no Brasil, mas eu sei que devem ser muito poucos relacionados a qualquer, qualquer não, mas várias outras profissões, né? Muitas outras profissões mesmo. Então, críticos de cinema são, entre aspas, somos um grupo pequeno. Então, não tem porquê, né? Eu acho que é muito isso. Não procurar caçar nada com ninguém, ficar aprender para aprender e somar, na verdade. E eu acho que é estudar, né? Estudar. Tipo, eu nunca paro de estudar em nenhum momento. Eu fico lendo livros, eu fico assistindo filmes, eu faço tabelinhas, tipo, por exemplo, quando eu vou para algum festival que eu sei que algum filme vai ser selecionado, eu tento 1000 vezes, assim, muito tempo antes, na verdade, pegar vários filmes do diretor, estudar a filmografia, estudar o que ele já fez, fazer várias coisas assim, porque quando eu for escrever o texto sobre aquele determinado filme, eu já tenho uma bagagem anterior sobre o diretor, sobre os filmes dele, sobre os temas, sobre a forma como ele trabalha. Então, muitas coisas assim, tipo, antes de festivais e de mostras, principalmente, eu acho muito importante você fazer. Então, por isso que eu digo que não dá realmente para parar de estudar, para dizer que você já sabe de tudo. Eu acho que tem que ter esse tipo de ideia de que você está sempre buscando certas coisas e agregar mais para aquilo que você escreve. Ter uma ideia de que a arte, no geral, ela está super conectada. Então, você estudar só o cinema, desprendido, por exemplo, de uma realidade social, política, né? Você entender o mundo, você entender filosofia, você entender psicologia, porque muitas coisas dentro do cinema também se explicam através da psicologia, né? Através da filosofia e da psicologia. Então, tem muitas coisas que o cinema acaba abrangendo que é muito interessante você pesquisar outras coisas também, outras áreas de conhecimento e unir aquilo ali. Você saber um pouco sobre arte, você saber um pouco sobre pintura, né? Porque muitas coisas também são referenciadas dentro do cinema, então algumas referências você vai entender a partir dessa relação que a arte tem, né, com várias outras, videogames até, né? Porque o John Wick, por exemplo, eu não sou muito dos videogames, mas eu acabei vendo que John Wick tinha uma referência, né, tipo, direta a um videogame específico, que agora eu esqueci o nome do videogame, do jogo específico, mas enfim. Então, assim, tá sempre interconectada com várias coisas. E quanto mais você sabe sobre outras áreas de conhecimento, mais rica fica a tua análise, né? Então, saber disso também, eu acho que saber sobre
ver o cinema e os movimentos cinematográficos, por exemplo, como algo que não é isolado no tempo. Então, eu vou estudar novela vague, eu vou estudar neorrealismo italiano, mas eu tenho a ciência de que anos depois isso ainda continua influenciando certos filmes. E qual é a forma que isso influencia, sabe? Não analisar as coisas com a caixinha fechada aqui, pensar que, por exemplo, gênero é uma coisa só, porque não é. Então, não ter preconceito com gênero também é muito importante. Você falar, eu não assisto filme de terror. Eu era assim, né? Quando eu comecei assim, eu falei, nossa, eu não assisto filme de terror, eu morro de medo de filme de terror. Mas depois que eu comecei a entender como é que o filme de terror gerava terror, né, na gente, comecei a entender e admirar a história do terror, principalmente as ligações do terror com o social, né, com a política e com o social, desde o começo dos tempos, assim, eu comecei a admirar o terror enquanto gênero e comecei a ter vontade de procurar. Por mais receio que eu tivesse, mas a curiosidade falava mais alto. Então, teve uma época também que eu falava, não gosto de filme de faroeste, porque filme de faroeste é muito masculino, né? A gente tem essa ideia de que filme de faroeste é um gênero mais masculino, né? E aí eu comecei a ver filmes de western feitos por mulheres que me fizeram querer assistir filmes de western de homens, né? Feitos por homens do começo do faroeste. E acabou que essa curiosidade despertou minha curiosidade pelo gênero e me fez gostar de muitos filmes de faroeste. Então, é não ter realmente preconceito nenhum e saber que, na verdade, o mais legal é quando o filme é bom. É quando tu gosta do filme. Eu acho que é o melhor. É a melhor coisa do mundo é quando você gosta do filme. Não importando o gênero que ele seja. Filme de super-herói. Eu não gosto de filme de super-herói. Também não sou muito chegada a filme de super-herói. Mas eu adoro Homem-Aranha, por exemplo, sabe? Eu adorei o Batman mais recente também, do Matt Reeves. Eu achei ele super legal. Então, assim, eu não sou muito fã. Mas eu sei que vão existir filmes de certos gêneros que eu não sou muito fã, que eu vou gostar. Né? Então, é não ter preconceito, é tentar tirar as tuas barreiras também, né? E quanto mais você assiste, mais você conhece. E quanto mais você conhece, melhor você escreve, melhor você transmite o seu conhecimento para as pessoas que vão te ler. Então, eu acho que é isso. E, por último, né, no caso, para começar amanhã, é escolher uma rede social que tenha a ver com a forma como você quer passar o seu conhecimento. Ou aquilo que você... Enfim, o que você quiser passar. Né? Eu quero passar só dica. Não tenho conhecimento ainda direito, mas eu quero passar só dica. Eu sou da ideia que todo mundo tem conhecimento. Nem que seja pouco, mas todo mundo tem. Então, eu quero passar aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo sobre tal filme. Eu quero passar por onde? Eu quero que esse conteúdo seja só de dica mesmo? Eu quero ser só essa pessoa que dá dicas ou eu quero começar na crítica de fato? Se eu quero começar na crítica de fato, eu quero começar por textos ou por vídeos maiores? Eu quero começar pelo YouTube ou eu quero criar um blog? Eu sou melhor escrevendo ou eu sou melhor falando? Né? Tipo, eu acho que é também se conhecer um pouco, conhecer a dinâmica das redes sociais, saber que às vezes, como a gente estava falando aqui, tem que dançar um pouco dos algoritmos, na dança dos algoritmos, entendeu? Fazer uns conteúdos um pouco mais populares ou um pouco mais rápidos, de fato, ou seja, listas, né? Curadoria de listas é muito importante, porque é algo que você faz muito rápido, que vai passar para as pessoas vão salvar muito. No Instagram, o salvar, né, é muito bem cotado ali pelos algoritmos, então vai viralizar o teu conteúdo mais rápido. E vai ser ótimo, porque você vai também passar um pouco do vislumbre que você tem. Já tá falando ali, curadoria, toda lista tem um recorte. Então, as pessoas já vão conhecer o teu recorte um pouco ali, o que tu sabe, né, aquilo que você acha sobre certos filmes. E eu acho que isso é muito importante, mas alternar isso com críticas, se você quiser a crítica, né? Alternar isso com críticas, alternar isso com textos. Você realmente exercitar escrever. E ler muito, né? Ler muito. Eu leio, eu tô lendo agora o discurso cinematográfico do Ismael Xavier, mas recentemente eu li a mise-en-scène do cinema do Luiz Carlos Oliveira Júnior. Eu li, já falei sobre o livro do Bazin várias vezes, né? O que é cinema do Bazin, o Hitchcock Truffaut, o livro da Ana Maria Baiana, que agora eu esqueci o nome também. Então, assim, tem muitos livros que você pode ler e você vai agregando conhecimento a cada livro que você lê. Você aprende uma coisa nova que você coloca no seu texto, que quando você está assistindo o filme, você pensa, caramba, isso aqui estava no livro que eu li. Então, esse estudo conjugado é, assim, imprescindível dentro do cinema. É você ler esses livros, principalmente, mas você também ler críticas de outros críticos. Então, ler críticas da Carrier, por exemplo, né, dos críticos franceses, ali da década de 60,
ler as críticas da Nouvelle Vague é muito importante, porque você vai pegando essas ideias da Pauline Kael também, do Glauber Rocha, enfim, pessoas, Rubens Evaldo Filho, tipo, daqui do Brasil, né? Assim como Glauber Rocha. Então, assim, muitas críticas. Quanto mais você lê críticas, mais você também vai encontrando a sua voz, eu acho. Tem crítico que escreve em terceira pessoa, né? Que é algo que não é muito a minha vibe. Tem crítico que é mais analítico, como a gente estava falando aqui, né? Que é aquele crítico que vai dissecando aspecto por aspecto do filme em cada parágrafo. Tem crítico que já não faz isso, né? Vai para uma análise mais social-política. Então, vai colocar o filme dentro de uma análise política, falar sobre marxismo, por exemplo, falar sobre capitalismo, neoliberalismo. Então, tem muitas críticas diferentes para pessoas diferentes, feitas por pessoas diferentes. Então, é não ter também essa ideia de que minha crítica tem que ser desse jeito aqui e fazer um texto engessado. É claro que as tuas primeiras críticas vão ser super engessadas. Tipo, tu não vai entender direito o que tu tá fazendo, porque tu acha que se tu for muito pro pessoal vai ficar meio diário. Mas eu adoro crítica diário. Eu sou muito fã das críticas diário, eu adoro as críticas do Merten, porque eu acho diário, assim, é muito gostoso de ler, sabe? Então, eu acho que. E tem gente que detesta, né? Cada um é cada um. Então tem gente que detesta, tem gente que gosta de crítica mais analítica. E vão dizer que tu não sabe de nada pelo jeito como tu escreve. Entendeu? Como você decidiu escrever, ou da forma como você se posicionou e tal. Lidar com crítica também é muito importante. Esse é o último. Lidar com crítica é muito importante. Muito importante. Críticas negativas sobre o teu trabalho. Porque vai existir. Você está falando sobre cinema, você está falando sobre uma arte e falar sobre humanas, ciências humanas no geral, porque eu também sou advogada. Então eu sei que a galera opina sobre tudo, sobre aquilo que não sabe também, né? Mas principalmente nas ciências humanas. Então o pessoal sabe muito, parece que o pessoal sabe mais do que você, em qualquer situação, né? É absurdo. Ninguém fala para um médico, por exemplo, que ele não deve fazer tal coisa numa cirurgia, porque ninguém se atreve a dizer isso para o médico. Mas se você disser, por exemplo, no direito que tal coisa ali não tá certo, todo mundo vai dizer, nossa, mas eu acho isso e isso, entendeu? E sempre vai ter algo que vai depender. Porque as ciências humanas são esse embate, né? Teórico muito grande, filosófico, enfim. E as pessoas acabam achando que elas têm uma opinião pra absolutamente tudo. Então, tua crítica vai ser criticada. Tenha certeza disso. Por mais que você aponte 1 trilhão de argumentos e tal, e a pessoa vai ter alguém que vai chegar simplesmente para dizer: você é burro. Simplesmente, você vai escrever um texto de 10 parágrafos e alguém vai dizer: você é burro. É impossível fugir das críticas ao crítico. É Tem impossível. como. Não tem Não tem como. como, não tem como. E nas redes sociais, assim, eu acho que é o mais bizarro, assim, pra mim, é porque, assim, a gente tá lidando com gente de, assim, todos os lugares possíveis. A gente não sabe com quem a gente tá falando às vezes, porque certas coisas viralizam e a gente não faz ideia de quem vai chegar, né? De onde vai chegar isso. Então, eu me surpreendo muito, cara, que tem gente até hoje que eu tenho certeza que nunca leu nenhum texto meu e me segue nas redes sociais. Porque tem vezes que eu me posiciono politicamente, eu sou uma pessoa mais à esquerda, né? Então, tem vezes que eu me posiciono politicamente e as pessoas ficam, nossa, mas eu não sabia que crítico de cinema podia se posicionar politicamente. Saudade do tempo que o crítico de cinema não se posicionava politicamente. Mas assim, como, né? Porque se você ler um texto tipo de zona de interesse, em que eu falo sobre o conflito de Israel e Palestina, você já sabia qual era o meu posicionamento político. Então já dava para saber. Então acho assim que às vezes realmente chega em pessoas teu conteúdo que não fazem a menor ideia, né, de texto nenhum. Então tem que ter essa ideia também em mente, que a galera vai te acompanhar, mas às vezes ela não vai te ler, porque não quer ler críticas mais extensas, entendeu? Então eu foco muito, eu tento ter todo dia pensar que existem sim pessoas, eu foco nas pessoas que estão interessadas, né? Eu acho que é isso. A saída para você se manter nesse meio que muita gente abandonou, que começou comigo abandonou e já foi embora, foi pro seu emprego mais convencional e tudo. Mas muita gente desiste por causa disso mesmo. Tipo, é muita questões acontecendo todos os dias. As pessoas falam muitas coisas todos os dias. E você tem que ter muita paciência para lidar mesmo, tipo, para respirar fundo e falar uma coisa que você já repetiu 1 trilhão de vezes, às vezes, e você vai ter que falar de novo, porque é para uma pessoa diferente, né? Para alguém diferente. Então, isso faz parte também. Eu acho que não é para se alterar também. Claro que ninguém é de ferro, tem algumas vezes que a gente se altera, sim. Mas eu acho que é muito. Assim, quanto mais você passa por essas situações, mais você vai ficando, cara. Deixa acontecer, tipo, não deixa isso te abalar.
a ponto de você parar de produzir. Porque vai ter gente interessado naquilo que você tem a dizer. E como eu falei, você achando que você tem conhecimento ou não, você tem que começar de algum lugar. Todo mundo começa de algum lugar. Eu comecei de algum lugar, né? Tipo, eu não nasci sabendo tudo que eu sei. E eu não nasci assistindo todos os filmes de todos os diretores do mundo. Tipo, não existe um momento que você vai dizer, nossa, agora eu já maratonei o Kubrick, o Scorsese, não sei quem, não sei quem, não sei quem, agora eu vou começar a falar sobre cinema. Não é assim também, sabe? Eu acho que você quer dizer alguma coisa? Diga. Você vai ser atacado pelo que você vai dizer? Provavelmente. Né? Você vai no futuro olhar para esse texto e talvez achar que ele foi ruim? Muito provavelmente também, porque você vai ser uma outra pessoa. Mas se você não começar hoje, que dia que você vai começar, sabe? Tipo, quando é que é o momento certo para você começar? Quando é o momento certo para você se autodenominar crítico? Tipo, eu acho que muitos críticos nem sabem dizer isso, né? Essa é a verdade. Tipo, muito crítico nem sabe quando é que foi que começou a acontecer isso para eles. Simplesmente aconteceu. Então, eu acho que às vezes a gente realmente, né, fica pensando, esse overthinking aí, e a gente não chega a lugar nenhum, a gente só se paralisa, sabe? E eu acho que é isso, é sempre ter em mente que você vai estudar muito, você vai ficar evoluindo, e vai ter um momento que as coisas vão surgir mais naturalmente, que vai ser mais confortável você dizer que você é crítico, que vai ser mais confortável, que você vai conseguir ir para mostras, você vai conseguir ir para festivais, e se sentir bem naquele lugar e não achar que você não tá sabendo de nada, como foi o meu caso várias vezes já, entendeu? Então, acho que é isso, tipo, é normal, é natural. E a crítica de cinema, por mais desafiadora que ela seja, ela também é muito recompensadora, sabe? Quando você tem esses comentários de pessoas que conhecem certas coisas ou certos filmes por causa do que você indicou, do que você escreveu, ou que tem uma ideia completamente diferente do filme, mas fala, caramba, eu gostei da ideia que você teve, por mais que eu discorde, mas eu gostei da ideia que você teve. Então é muito legal isso, você trabalhar com uma coisa que desperta senso crítico nas pessoas e desperta debate, sabe? Desperta troca. E é isso que é o mais importante, assim, da crítica. E quando você faz uma análise rasa, você não desperta nada. Esse é o problema. Você não desperta nada, você desperta ódio, basicamente, dos outros. Quando você fala que tal coisa é lacração, é mimimi, você desperta ódio dos outros, então você não tá fazendo nada ali de bom, né? Ou quando você faz lista de piores filmes, eu acho isso também uma merda. Porque tá contribuindo pra quem, né? Tá falando do trabalho dos outros e ainda tá indicando coisa ruim pras pessoas. Tipo, qual é o ponto, né? Então, é isso. Tipo, eu acho que é você saber o que você quer falar. E aí, né, falar com responsabilidade. Eu acho que é isso. Acho que foi perfeita. É, não tiraria nada. Eu acho que só a única dica que eu daria para quem quer começar a falar sobre cinema é colocar mais o coração mesmo, colocar mais sentimento, sabe? No que fala, no que expressa. Eu acho que é muito importante isso. Fabi, eu adorei o nosso papo, adorei nossa conversa. Obrigada, adorei também. Muito obrigado. E aqui, antes de terminar, eu peço para as pessoas indicarem 3 filmes para assistir antes de morrer. Então eu peço para você indicar 3 filmes para assistir antes de morrer. Eita, que difícil! Eu acabei de falar que eu assisti 32 filmes esse ano já. Eu tô assim, a minha cabeça tá fervilhando. Mas tá bom, vamos lá. Eu acho que eu vou pegar alguns aqui que eu assisti recentemente, que estão também nos meus favoritos do Letterboxd. E não tem como eu não indicar um dos meus filmes favoritos, que eu sou mais conhecida por ele do que por qualquer outra coisa, que é o Antes do Pôr do Sol. Todo mundo já sabe que eu sou a maior fã do Antes do Pôr do Sol possível, que é o segundo filme da trilogia do Richard Linklater. Então aqui já fica 3 filmes, basicamente, pra vocês, né? Que é a trilogia do Antes. Eu sou apaixonada pela trilogia do Antes. Antes do Pôr do Sol... Não, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Eu sou realmente muito fissurada nesses filmes. Eu acho isso lindo, lindo, lindo. Pra mim é uma das histórias de amor mais bonitas, assim, do cinema. E realmente eu gosto muito mesmo. Outro filme que é pra poder quebrar um pouco, que não tem nada a ver com esses aí, eu vou indicar 3 filmes bem diferentes, é o Terra em Transe, do Glauber Rocha, que é um filme que, pra mim, condensa muito todas as principais questões políticas e sociais do Brasil. Eu acho que não tem um filme que consiga transitar pela zona cinzenta ali do bom e do ruim, do rico e do pobre, tanto quanto Terra em Transe, do Glauber Rocha. Eu acho que assim, é um filme que não tem mocinhos e não tem vilões, e que mesmo as pessoas que estão precisando mais da política são capazes, né, de fazerem coisas, praticarem a corrupção, né, que é tanto o mal aqui do nosso país. Então, acho que é um filme que sintetiza isso muito bem e que eu gosto
Muito, muito mesmo, e não à toa é um dos meus filmes favoritos até hoje, desde quando eu assisti, assim. E por último, o filme. Eita, por último agora é o mais complicado, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou indicar o mais recente, então. Vou indicar o mais recente que eu assisti, que é As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda, pra colocar uma mulher aqui na lista também. É um filme que me impactou muito, até agora, na verdade, eu não consegui escrever direito sobre ele, assim, nem no Letterboxd, nem uma pequena review, assim, no Letterboxd, que é um filme que fala muito sobre homens, né, a relação dos homens em relação às mulheres, de colocarem as mulheres sempre em local de submissão e acharem que as mulheres devem aceitar absolutamente tudo que lhes é imposto porque elas são esposas e então, né, existe esse conto de fadas de que a família ideal é a família que vive das aparências e que isso não é algo que deveria necessariamente prejudicar a mulher ou levar a mulher à loucura ou a esse filme aqui que é a tragédia. Então, acho que é um filme que ele mexeu muito comigo por causa disso. Fala muito sobre essa questão de como a traição ela deve ser socialmente aceita, mas só pela mulher, o que é algo que perdura até hoje. Então, é um filme que realmente fala muito sobre machismo, mas que usa da linguagem cinematográfica para fazer a ironia disso tudo. Tipo, é um filme muito colorido, é um filme muito bonito visualmente, que realmente passa essa ideia de um filme perfeito, de uma família perfeita do começo, mas que acaba se tornando uma imensa tragédia no final e que continua super colorido como sempre foi, né? Então, como se a tragédia não tivesse impacto algum na vida dessa mulher. Então, é um filme muito forte. A gente não espera o final. É um filme muito rápido também. Ela fez uma obra-prima pra mim, assim, foi em 1h30. Acho que nem chega a 1h30 esse filme. Então, ele é muito curtinho. E ele é realmente muito bom, muito bonito. E foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir recentemente. Esse é a conversação, mas eu coloquei As Duas Faces da Felicidade. Da próxima vez eu entro em outros filmes aí. Isso, perfeito. Adorei as dicas. E fala pro pessoal onde é que eles te acham, onde é que eles te encontram, como é que eles podem consumir seu conteúdo, enfim, onde te achar. Então, eu tô lá, principalmente hoje em dia, eu tô lá no Twitter, né, no X, hoje em dia, que é o Fabiana, o meu arroba é Fabiana LR, L de Lima, R de Rocha, underline, Fabiana LR, underline, e com esse mesmo nome eu também estou lá no Letterboxd, Fabiana LR, né, sem o underline, só Fabiana LR. Eu também tô lá no Instagram, como eu já falei aqui várias vezes, né, que é o Cinemafilia, tudo junto. E também tem o meu site próprio, que é o cinemafilia.com.br, que por enquanto tá fora do ar, mas eu vou voltar com ele essa semana. E a minha coluna no Cinemação, que eu escrevo de 1 a 2 ali textos por mês. Mas mês que vem, eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, mas em maio vai ter textos de Cannes, porque eu vou estar lá, né, no Festival de Cannes, então vai ter texto lá também durante a semana e vai ser muito legal. E é isso, eu estou basicamente nas redes sociais. Também estou no TikTok, estou em outras redes, mas tá tudo lá no meu Linktree também. Perfeito, Fabi, muito obrigado pela conversa, adorei o nosso Obrigada, papo. Pedro. Muito obrigado de verdade, obrigado a todos que ouviram. Não esqueçam de deixar o like, avaliar nas plataformas de áudio. Muito obrigado, um beijo e tchau.